3 ações para comprar e nunca mais vender. Será que essa é a fórmula certa para você ganhar muito mais dinheiro na bolsa, por exemplo? Bom, tem vários vídeos aqui no YouTube que falam sobre isso, mais especificamente ali o do Diegão, da Cara da Riqueza, e do Mestre da Riqueza, do André, onde um dos racionais principais desses vídeos é escolha as empresas corretas e nunca mais aperte o botão de venda. Afinal de contas, essa é uma filosofia de investimentos conhecida, mais tecnicamente falada como o buy and hold, defendida ali por um bom tempo por vários grandes investidores ao longo do mundo. Será que vale a pena fazer isso? Quais são as 3 principais empresas que os meninos estão citando ali nos vídeos deles sobre comprar e nunca mais vender? Será que é uma boa ideia mesmo comprar uma ação para ter sempre na carteira? E por último, como é que a gente decidiu encontrar ações para colocar na carteira dos investidores aqui no Clube do Valor? É isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Boa, vamos lá e direto ao ponto, vamos olhar para quais são as 3 empresas, dentre várias outras que a gente selecionou para trazer nesse vídeo aqui, com argumentos de comprar e nunca mais vender. Vamos para a primeira delas aqui, que é a Engie, de código EGIE3 na bolsa. Essa que é uma empresa citada por ser do setor de energia elétrica, por ter uma base 100% renovável de produção de energia e por pagar bons dividendos. Aqui, inclusive, o Diego comenta um pouco sobre esses aspectos da Engie. A Engie, energia elétrica, transmissão de energia, distribuição de energia elétrica e um pouquinho de geração também, até energia solar tem a Engie tá trabalhando. Energia limpa, energia sustentável, que vai ser o futuro. Tamo dentro. E aí, numa linha similar, o André também faz alguns comentários parecidos. A empresa destaca-se por operar com 100% de sua capacidade instalada proveniente de fontes limpas e renováveis, como hidrelétricas, eólicas, solares e biomassa, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade. E além disso, além da geração de energia, a Engie Brasil atua na transmissão de energia elétrica e no transporte de gás natural. A empresa detém participação na transportadora Associada de Gás SA, que possui uma infraestrutura de 4.500 km de gasodutos de alta pressão, abrangendo 10 estados brasileiros e cerca de 200 municípios. E hoje a Engie Brasil, ela trabalha, né, na Bolsa de Valores com o código ENG3, tá? E a sua cotação está em torno de R$ 39,00 por ação. Nos últimos 12 meses, a empresa teve uma pequena desvalorização de 3,4%, o seu PL está muito atrativo em 7,5% e um PVP de 2,85%. Pagou bons dividendos, cerca de quase 6% aqui em dividendos. Bom, então no caso dos dois, uma coisa que chamou a atenção é a capacidade de pagar bons dividendos, que está muito próximo aos 6% ali. Se a gente for dar uma olhada um pouco mais com calma aqui na Engie, a gente vai ver ela realmente pagando um pouco mais de 5,7% nos últimos 12 meses de dividendos. De um ano para cá, quem estava investido na empresa, e mesmo considerando os dividendos, está praticamente no 0 a 0, perdendo ali mais ou menos 2%. Já nos últimos 5 anos, a alta tem sido de 26%. Não é lá uma grande coisa assim, uma vez que a empresa passou um bom tempo aqui lateralizada, teve um ciclo de alta e depois uma queda novamente. No histórico de dividendos, o que a gente vê é o dividend yield médio dos últimos 5 anos, batendo ali 6, o que é um dividendo realmente aceitável. E quando a gente olha para o payout da empresa, a gente vê uma menor ênfase na distribuição de dividendos ao longo dos últimos anos, chegando até cerca de 26% em 2024. E aí outros comentários que foram ditos sobre a Engie no vídeo dos meninos. Basicamente 88% da receita da empresa vem da geração de energia e o restante na transmissão e mais para o trading ali de distribuição. Quando a gente entra aqui no site da própria companhia, a gente consegue ter um panorama ainda mais atualizado sobre os ativos de energia da empresa, onde a gente vai ver que na parte de geração de energia, a gente vai ter as plantas hidrelétricas que estão posicionadas aqui no mapa, boa parte na região sul, uma no nordeste e outra ali no norte. Algumas plantas eólicas ainda não fazendo muito volume aqui para a Engie e as plantas de geração solar que a Engie já vem posicionando de forma mais diversificada geograficamente do Brasil. Sem falar nas plantas que ainda estão em construção, uma na Bahia e outra ali no Rio Grande do Norte. E uma coisa que chama atenção negativamente no caso da Engie é o alto endividamento que ela veio adquirindo nos últimos anos. E aí aqui um contexto importante. Empresas do setor da energia elétrica, elas têm uma maior capacidade de tomar dívida, uma vez que a receita delas é muito previsível, pelo menos quando comparado com outras empresas de outros nichos. E isso faz todo sentido. Afinal de contas, vamos pensar com a cabeça do banco, né? Que é quem empresta dinheiro. Imagina agora que você é um banco, ou que você tem muito dinheiro e você quer rentabilizar emprestando para outras pessoas. Aí na segunda-feira no teu escritório chega um cara que é um profissional autônomo, que às vezes ele dá uma porrada, ganha 250 mil reais no mês, só que tem meses em que ele não ganha nada e ainda tem que pagar toda a infraestrutura do escritório dele, ou seja, ele sai menos 20 mil reais no mês. Ou seja, a receita desse cara é totalmente
totalmente volátil ao longo do tempo. Se esse cara for te pedir 100 mil reais emprestado ali, você vai ter uma percepção de risco, porque a depender do prazo, das condições que esse empréstimo tiverem, ele não vai ter tanta capacidade de pagamento assim para o dinheiro que você emprestou para ele. Agora imagina que na terça-feira chegou outro cara para conversar com você. Esse aqui que é servidor público, tem um salário fixo mensal de 120 mil reais por mês, com todas as outras bonificações, tudo declarado em contra-cheque e ele consegue te apresentar, inclusive. Ora, se você quiser emprestar os mesmos 100 mil reais para essas duas pessoas, a percepção de risco é muito menor para o funcionário público. É algo parecido que a gente vê acontecer aqui quando as empresas vão emprestar dinheiro para o setor de energia elétrica. É muito difícil a gente ter uma oscilação na demanda de energia elétrica, seja de geração, seja de transmissão ou de distribuição, o que torna as receitas das empresas de energia elétrica muito mais estáveis. E é por isso, por exemplo, que muita gente no mercado fala que a métrica dívida líquida sobre EBIT, ela começa a ficar alta quando ela supera 3 vezes para as empresas. Só que esse número tende a ser um pouco mais flexibilizado quando o nicho é energia elétrica. E é exatamente isso que está acontecendo com a Engie. De toda forma, se a gente olha o histórico de 2016 para cá, a empresa se alavancou pra caramba. Ela agora está com uma dívida um pouco mais pesada. Começou a reduzir até 2023 e de lá para cá voltou a ascensão das dívidas. E isso acontece porque a empresa está investindo pesado na sua expansão ainda, como em algumas plantas de geração de energia, como as que vocês estão vendo aqui na tela. Isso sai do próprio resultado da empresa. Aqui embaixo, para alguns deles, a gente já consegue ver quais são as partes dessas infraestruturas que já geram receita comercial para a empresa. Nesse caso do projeto do conjunto eólico lá da Bahia, de Assuruá, praticamente 80% da planta já gera receita, mas tem uma outra parte que ainda está em fase de teste e de construção. Ou seja, a empresa colocou dinheiro em toda essa infraestrutura, mas ela ainda não gera receita, segurando um pouco ali o endividamento. Coisa parecida acontece aqui no conjunto fotovoltaico do Açu-Sol, no Rio Grande do Norte, onde quase 40% da planta ainda está em construção. Ou seja, a empresa começou a precisar de mais dinheiro para fazer essas estruturas rodarem de verdade, e é por isso que ela está um pouco mais endividada, inclusive naturalmente espremendo um pouco mais a capacidade de distribuição de dividendos. Beleza, aqui eu trouxe alguns pontos que fizeram com que tanto o André, quanto o Diego, quanto outras pessoas que gostam de investir para nunca mais vender, comprarem uma empresa como essa. Lá no final do vídeo, a gente vai dar o nosso veredito, o que é que a gente acha sobre cada uma dessas empresas aqui no Clube do Valor. E antes da gente ir para a segunda empresa, é muito importante a gente ter mais clareza como é que esses caras desses canais aqui do YouTube selecionam as empresas das carteiras deles. E um disclaimer ainda mais importante aqui é que aqui a gente não está fazendo nenhum juízo de valor. O mercado financeiro é extremamente democrático. Cada uma das pessoas tem uma tese, uma estratégia de investimentos que pode dar certo a depender do contexto de vida de cada uma delas. Inclusive, tanto o Diego da Cara da Riqueza quanto o André do Mestre da Riqueza são dois profissionais que fazem um belíssimo trabalho. Queria deixar um abraço aqui pros dois, caso alguém esteja vendo esse vídeo. Boa, mas vamos lá. O Diego, ele divulgou ali, nesse vídeo em questão, alguns critérios mais quantitativos mesmo da forma dele de escolher a empresa. Em duas estratégias diferentes. Uma que ele chama de vaca leiteira, mais focada na distribuição de proventos, e outra buscando mais crescimento de empresas. E aí você vê que tem algumas coisas que ele prioriza em uma estratégia e não na outra, como por exemplo o ROI. Para uma carteira geradora de fluxo de caixa, é mais importante a rentabilidade do patrimônio. Já nas empresas de crescimento, onde ele não necessariamente está procurando uma expansão e uma consistência de lucro, ele não olha para o ROI especificamente, mas ele olha para o crescimento, o CAGR, tanto da receita quanto do lucro, para essas empresas que tendem a ser mais caras de crescimento. Em compensação, as empresas que ele busca para pagamento de dividendos, elas já podem ser consistentes no crescimento, tanto de lucro quanto de receita, uma vez que o foco delas é diferente. E para cada uma das métricas aqui que ele apresenta na tabela, ele tem uma forma de olhar a depender de qual é a estratégia que ele está utilizando. Já o André, ele busca muito mais os setores primeiro, de empresas mais perenes, consistentes ao longo do tempo. Ele comenta isso aqui nesse trecho do vídeo. Eu acredito que são ótimas empresas para se manter a longo prazo. Trouxe aqui para você, por exemplo, ação de banco, elétrica, saneamento, seguros, que são ações de setores perenes. São setores mais defensivos, mas que no longo prazo pagam bons dividendos, entregam uma boa rentabilidade, sem sofrer com tanta volatilidade e oferecem menos riscos, porque eles trabalham em setores perenes. São setores que o ser humano precisa muito. Tratamento de água e de esgoto, seguros, aqui no Brasil a gente tem uma alta criminalidade, serviços bancários, banco no Brasil não tem erro, os bancos ganham muito dinheiro, elétrica, a gente precisa de energia, né? Não tem jeito. Ou seja, ele acredita nessas empresas porque ele vê que elas são ótimas por serem perenes. E são essas um pouco das razões que fazem os meninos colocar as empresas na carteira para segurar para sempre ou por muito tempo. Dito isso e feito todos os disclaimers, quais são as principais diferenças da nossa filosofia de investimentos aqui do clube e para com as pessoas que gostam de investir mais pro longuíssimo prazo ali e não gostam muito de vender ativos? A primeira coisa que me incomoda aqui é que essas estratégias elas não foram necessariamente testadas ao longo do tempo. Como é que eu vou saber se os critérios exatos que eu estou fazendo para escolher uma empresa, se eles geraram realmente um resultado muito positivo no passado? Porque afinal de contas, enquanto eu não estressar as possibilidades, pode ser que existam
outros critérios que eu não estou escolhendo nas minhas empresas que geram um resultado muito mais satisfatório para mim. E esse que é o exato processo que a gente faz para todas as nossas estratégias de ações. Eu já vou te falar mais para frente, mas que é a causa da gente conseguir mostrar esses gráficos aqui para vocês. Como a nossa estratégia das ações mais baratas da bolsa, que teve uma rentabilidade de 5 vezes mais do que o índice Bovespa, ou como no caso da estratégia máquina de dividendos, que também teve uma performance de 4 vezes o que teve o índice Bovespa ali nos últimos 20 anos. Ou seja, de tanto ficar testando possibilidades até a exaustão, a gente chegou nas melhores combinações possíveis, comprovadas no tempo e pelo mercado, para selecionar ações da bolsa. Inclusive, se você se sente em dúvida se deve comprar ações para nunca mais vender, ou se você quer saber aí a hora certa exata que você deveria comprar uma empresa, e principalmente como é que você pode aproveitar melhor as oportunidades que o mercado financeiro normalmente apresenta, para com isso você ganhar mais dinheiro, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do clube. A ideia é pegar toda essa nossa filosofia que faz com que o clube já há quase 10 anos tenha alcançado a colocação de maior consultoria do sul do país, para aplicar tudo isso na tua carteira de investimentos, ver como é que você está investindo hoje e como é que você pode melhorar para ter mais rentabilidade com menos risco ao longo do tempo. Para você participar de uma sessão de consultoria como essa, basta fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo, é totalmente gratuito mesmo. Você vai chegar lá, conhecer o nosso método e se fizer sentido para você e você quiser continuar com a gente te ajudando a colocar esse plano em prática, de forma bem transparente, a gente vai te mostrar como é que funciona o nosso trabalho de consultoria de investimentos. Clica lá para participar que no mínimo você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo. Dito isso, vamos para a segunda empresa aqui do vídeo, essa aqui é mais exótica. Uma empresa também para comprar e nunca mais vender, que seria o Nubank. Banco Nubank. E o Diego ali no vídeo dele traz alguns comentários sobre isso. Principalmente falando sobre o aumento do lucro e a valorização da cotação. O Nubank, galera. O Nubank não é puxando o saco não, mas vocês vão ver que absurdo. Dá pra ver aqui agora, gente. Em 1 ano e meio, o Nubank valorizou 173%. É um recorde absurdo mesmo. Os caras estão voando no lucro e agora você vai ver como é que vai acontecer aqui. E se a gente for olhar aqui para o histórico mais amplo do Nubank, a gente vai ver que o dividend yield dele realmente não distribui nada. Como é uma empresa totalmente focada em crescimento, o lucro dela não é para pagar dividendos, é para reinvestir na própria companhia. E desde o seu histórico completo, desde quando fez o IPO, em 2021, o Nubank passou por altos e baixos. No histórico completo de 17% de alta. Um ponto relevante que o Diego traz ali é que realmente o lucro do Nubank ele ficou negativo até do ano de 2022, quando ele virou em 2023, chegando a casa de praticamente 2 bilhões de reais nesse momento. E nesse período inteiro, como a gente está falando de uma empresa que tem muita expectativa por trás dela e que se espera que ela continue crescendo num ritmo muito alto, alguns indicadores de preço dela tendem a ficar sempre esticados, como é o caso do preço sobre lucro, que desde 2023, quando ela conseguiu ter lucro positivo, ficou sempre acima de 25, o que é uma métrica alta. Para você ter uma ideia, quando a gente vai comparar essa mesma métrica com vários outros players do mercado americano, já que eu estou olhando aqui a stock do Nubank, a gente vai ver que poucas dessas empresas têm um preço sobre lucro mais alto do que o Nubank. Praticamente todas têm um número menor, até mesmo a XP que está aqui presente. E a tese de disrupção do mercado financeiro trazida pelo Nubank sempre foi muito embasada na capacidade de crescimento de clientes que eles trouxessem ao longo dos anos. E o que a gente vê é realmente uma curva impressionante disso. Já são 119 milhões de clientes, sendo 99 ali praticamente clientes ativos, inclusive fazendo com que o Nubank passasse até mesmo o Itaú e se tornasse o terceiro maior banco em número de clientes do Brasil, ficando atrás ali somente da Caixa Econômica Federal e do Bradesco. E aí, em um comparativo de números, essa imagem aqui ficou muito comum. No ano passado, por exemplo, mesmo o número de clientes do Nubank tendo empatado ali com o Itaú, o que a gente vê é que a receita do bancão, ele ainda é praticamente 4 vezes maior do que a do Nubank, e que o lucro é algo próximo a 6 vezes ali o que é o lucro do Nubank. Mas mesmo assim, o valor de mercado das duas empresas, ele praticamente empatou. Ou seja, o mercado dá um valor para a empresa, mesmo ela não gerando nem perto dos resultados de uma outra empresa, tudo fruto na crença do crescimento que virá pela frente. E é com essas coisas que já dá para perceber que a filosofia de comprar uma empresa como essa aqui, ela já é completamente diferente de quando você olha para uma empresa de dividendos. É um outro momento, é uma outra proposta. E aí é que eu trago a provocação. Poxa, será que nessas empresas que são tão voláteis e que, inclusive, caso o resultado frustre isso aqui, o mercado financeiro, a gente vai ver ela despencar na bolsa. Isso aconteceu até mesmo com o Banco do Brasil algumas semanas atrás. Imagina com uma empresa muito mais cara. Dito tudo isso, será que faz sentido mesmo você ter uma empresa para nunca mais vender? Ou será que isso deveria depender dos fundamentos da companhia e você estivesse ali sempre olhando como é que ela se encaixa na tua carteira ou não? Bom, para embasar um pouco mais ainda como é que a gente enxerga essa forma de buscar ações no mercado, eu preciso contar uma história. Para quem está no mercado financeiro já há algum tempo atrás, deve lembrar de notícias como essas aqui, ó. Lá no final de 2013, manchetes que ficaram comuns na internet diziam coisas como ações para esquecer na carteira e viver de renda na aposentadoria. Veja, isso aqui não faz tanto tempo atrás. A gente está falando de pouco mais de 10 anos. Para um horizonte de um investidor de longo prazo,
10 anos não é tanto tempo assim, concorda? E aqui você vai ver poucas empresas que se perpetuaram, como é o caso da STT e da CEMIG. Já outras, a Souza Cruz, por exemplo, que foi uma empresa que teve capital fechado na bolsa, e a Oi BR, empresa de telefonia da época, tiveram uma mudança absurda ao longo dos anos. Imagina quem comprou as ações da Oi e segurou até morrer até hoje. O que uma pessoa como essa viu foi uma queda de mais ou menos 99,9% do capital investido na empresa. Tem outros casos dessas histórias aqui. O próprio Ramiro deu uma entrevista na Infomoney falando de uma empresa que se desvalorizou muito na história, que era a Milk 11, uma das primeiras empresas que ele decidiu investir ali no portfólio dele, mas que basicamente perderam todo o seu valor entre 2007 e 2010. E até mesmo quando a gente lembra que os principais investidores que são referências para a nossa geração, como o próprio Warren Buffett, como o próprio Luiz Bassi, o Peter Lynch, o Charlie Munger, no caso deles também não foi nada incomum a gente encontrar notícias como essas aqui, onde os critérios das empresas não faziam mais sentido de permanecer na carteira, fazendo com que eles vendessem ou reduzissem posições de forma abrupta. O Bassi também tem várias notícias elencando esse tipo de atitude aqui no Brasil. Então é baseado nesse tipo de informação que a gente costuma fazer uma distinção extremamente importante para o investidor. Uma coisa é você investir em ações, em um ativo de risco que realmente precisa de um horizonte de longuíssimo prazo. Aqui a gente vai estar falando de 10, de 15, de 20 anos. Beleza, você vai permanecer com a tua carteira alocada nesse tipo de ativo. Outra coisa completamente diferente é você escolher as ações para manter por 10, 15, 20 anos. Isso aqui não precisa ser verdade. Se você tem uma estratégia muito clara que te mostra quais são as melhores empresas para você investir, não é porque você vendeu uma para comprar outra que você simplesmente desistiu do longo prazo. Lembra que você permanece naquela classe de ativos. Isso é filosofia de investimentos para ajudar a tua mente a encarar o mercado financeiro. Beleza, falamos isso, vamos para a terceira empresa do vídeo. E já já eu vou te mostrar se elas entram nas nossas filosofias de investimento. Aqui a gente tá falando da Itaúsa, holding que detém também o Banco Itaú, mas que, como o André falou aqui, ó, Itaúsa, que é uma holding que investe em várias empresas. Claro, a maior parte da sua receita vem do Banco Itaú, que é um monstro, é um banco gigantesco, né? Enfim, também não demanda muita apresentação. Com certeza você conhece o Banco Itaú. Mas a Itaúsa, ela também investe em outras empresas muito interessantes. Por exemplo, como a Copagaz. Nós temos também aí a NTS, que faz o transporte de gás natural. Nós temos a Alpargatas, que fabrica aí os chinelos Havaianas, por exemplo, para você ter uma ideia, além de outros produtos de vestuário. Tem também ali a Duratex, né, que fabrica produtos para banheiro, como porcelanato, como a questão de vasos sanitários, pias e louças, enfim. A Itaúsa, ela administra várias empresas interessantes, inclusive tem a Agea, que é uma empresa que não está listada na Bolsa de Valores, mas uma empresa de saneamento básico, tá? Então entendam que ao investir em Itaúsa, você está investindo tanto também no Banco Itaú, mas em outras empresas que muitas vezes nem estão na Bolsa de Valores. Beleza, ele mostra o portfólio ali da Itaúsa, que você consegue inclusive ver em tempo real também aqui no site do RI da empresa. No portfólio deles, eles têm aqui embaixo todas as outras companhias com suas descrições que eles investem. Outra coisa que chama atenção é o dividend yield atual da Itaúsa, né, que já supera ali 8,5%, que é uma cifra legal. Na média dos últimos 5 anos está um pouco menor. Para quem lembra, a Itaúsa chegou a pagar muito menos dividendos que isso ali, ó, pagando 4,8 em 2021, cerca de 5,5 em 2023 e melhorou esse número no ano passado. Tudo isso porque há alguns anos atrás o momento da Itaúsa era muito mais de adquirir novas empresas, parecido como o que a Engie fez, o que acabou tirando um pouco da prioridade da distribuição de dividendos para os acionistas. É uma fase, acontece. Beleza, mas perceba que a maioria das coisas que a gente falou aqui são muito sobre narrativa, sobre descrição de como é que as empresas funcionam e como é que elas estão em termos de projetos, de números em gerais. Agora, como é que cada uma delas se encaixa numa filosofia realmente comprovada no tempo de investimento? É isso que eu quero te mostrar a partir de agora. E para que fique muito claro para você, aqui no Clube do Valor, a gente tem uma forma de investir que, ao destrinchar um pouco mais, a gente chama de sistema de alocação estratégica, que parte por uma árvore de seleção de investimentos, cada um com suas especificidades. No caso de ações do Brasil, a gente tem algumas formas principais de investir. Dentre elas, a estratégia das ações mais baratas da bolsa, para quem busca realmente uma valorização do portfólio de forma mais agressiva ao longo do tempo, assim como a estratégia Momentum, que olha para o mercado financeiro sob uma outra ótica, buscando pegar aqueles ativos que têm mais chance de continuar se valorizando nos próximos meses e anos. E a máquina de dividendos, aquela estratégia para quem realmente gosta de receber mais proventos de forma consistente na bolsa. Visto isso aqui, o que é importante para cada um dos investidores? É essencial que você entenda qual é o seu perfil
desafio os seus objetivos financeiros para que você escolha a estratégia correta para você. Cada uma tem seus benefícios e seus riscos também. Vamos imaginar que você é um investidor que está muito focado em distribuição de dividendos, você opta pela máquina de dividendos. Ora, essa estratégia, por exemplo, ela exige que todas as companhias ali dentro apresentem um crescimento de lucro consistente nos últimos 3 anos. Ou seja, se a empresa não satisfizer isso, ela simplesmente não vai aparecer. E é claro, essa estratégia precisa observar as empresas que mais pagaram dividendos na média dos últimos 3 anos. Se a empresa não pagou nada, como é o caso do Nubank, ela não vai aparecer aqui. Sobre as outras duas empresas, o Banco Itaú, que acaba representando um pouco a Itaúsa nesse cenário, ele está na posição número 15 da estratégia máquina de dividendos, com uma média de dividend yield dos últimos 3 anos de 5,6%. Ou seja, ela ainda não está nas 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa, que é o que essa estratégia seleciona. Isso é um recado claro de que tem empresa melhor para dividendo nesse momento. Um caso parecido com o da Engie, que está ali na posição número 13 e ainda não está entre as 10 maiores pagadoras da bolsa. E esse é o benefício de ter uma estratégia clara. Você sempre sabe exatamente o que é que você deve fazer com cada uma das empresas de toda a bolsa de valores. Já no caso da estratégia das ações mais baratas da bolsa, para aquele investidor que realmente busca mais potencial de valorização, a gente tem a Engie posicionada na 58ª posição do ranking, mostrando que ela não está nem perto de estar barata, ela ainda está, na verdade, muito cara. E já as outras duas empresas, como elas são do setor financeiro, elas acabam não entrando na estratégia das ações mais baratas da bolsa, por não apresentarem claramente as métricas contábeis que essa estratégia exige, como, por exemplo, a geração de caixa medida pelo EBIT. Afinal de contas, para encontrar as 20 ações mais baratas da bolsa, o segundo e importantíssimo passo é listar as empresas pelo seu EBIT dividido pelo EV, famoso valor de firma, antes de selecionar quais são as empresas para entrar na sua carteira. Ah, Felipe, essa é uma filosofia interessante, eu quero aprender ainda mais sobre isso. Como é que você monta essa estratégia? Aí, nesse caso, eu preciso te convidar para conhecer a melhor e mais completa experiência do mercado financeiro para multiplicar o teu dinheiro no longo prazo e antecipar a tua liberdade financeira. O nosso principal treinamento do Dinheiro à Liberdade é uma experiência destinada para pessoas que querem investir no mercado financeiro através de estratégias claras, validadas de investimento, buscando transformar o seu dinheiro em uma fonte de liberdade. E é por isso que eu quero te convidar para conhecer um pouco mais sobre esse treinamento no segundo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Dito tudo isso, me conta se esse vídeo fez sentido para você, se teve alguma informação que agregou na tua vida, me conta aqui nos comentários que eu quero ouvir todos vocês. Agora, se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do zero, aí eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.